E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro aqui na TV Poliedro. Ao longo do século XX, as ciências passaram por revoluções tecnológicas. Para você ter uma ideia, no ano de 1953 foi descrita a estrutura dupla hélice do DNA, o que serviu de base para muitas inovações tecnológicas na segunda metade do século XX. Uma delas, a transgenia. Vamos saber mais sobre esse assunto? O primeiro passo que a gente tem que dar é o de conhecer o conceito de transgenia. Transgenia consiste no transporte, na transferência de genes de uma espécie para outra. Então, com a tecnologia que foi desenvolvida ao longo da segunda metade do século XX, é perfeitamente possível a gente pegar um gene característico de uma bactéria e colocar numa planta. É perfeitamente possível a gente pegar um gene de humano e colocar numa bactéria. E essa informação genética se expressa nesse novo ser vivo. É muito relevante que você carregue na ponta dos dedos o conceito de gene, senão não dá pra gente entender transgenia. Gene é segmento de DNA, sequência de bases nitrogenadas, usada na síntese de proteínas. Então veja, em decorrência da transgenia, é possível com que uma planta produza uma proteína que naturalmente nunca existiria nesse ser vivo. Aí você vai falar, nossa, mas que complicado, o que isso tem a ver comigo? A transgenia atualmente está profundamente relacionada com a medicina, está profundamente ligada à agricultura. Eu vou te dar alguns exemplos. Um exemplo clássico é o da insulina. A gente conseguiu copiar os genes que codificam a insulina na espécie humana e colocamos esses genes em bactérias. Em bactérias, esses genes se expressam e a gente consegue isolar essa insulina utilizada no tratamento de muitos diabéticos. Então percebam, foi um avanço na área médica em decorrência de um avanço da genética. Um outro exemplo são as plantas transgênicas. Eu gosto muito de mencionar o milho BT. Esse B é de bacilos e esse T é de thuringiensis. O que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu pegar um gene dessa bactéria responsável pela produção de uma substância inseticida, colocamos esse gene num milho e esse milho agora começa a produzir o seu próprio inseticida. Veja, agora a gente consegue economizar inseticida que é pulverizado, ou melhor, que seria pulverizado na lavoura. É uma planta que consegue combater as pragas. Parece ser muito interessante e, de fato, existem muitos prós dos transgênicos, especialmente as plantas. Aumento da produtividade, plantas que são resistentes a determinadas pragas. No entanto, existe um debate muito importante. Até que ponto os transgênicos podem afetar a nossa saúde? Existem alguns dados que mostram algumas informações importantes. Por exemplo, depois que os transgênicos foram introduzidos na alimentação humana, através do milho, da soja, etc., aumentaram muito os casos de alergia. E por quê? Porque agora, por meio da alimentação, a gente entra em contato com proteínas que nós não entraríamos naturalmente. Muitas vezes o nosso corpo reage de forma agressiva quando ele entra em contato com aquilo que não conhece. É por isso que é muito importante que saibamos que o produto que nós estamos consumindo tem natureza transgênica. Você deve procurar e encontrar em algumas embalagens de produtos industrializados um triângulo amarelo com uma letra T em preto. Isso indica que tem algum componente transgênico no alimento que você está consumindo. É claro que a gente não precisa ficar super preocupado, mas precisamos, claro, tomar algumas precauções e prestar um pouco de atenção. Afinal de contas, a gente é basicamente o que a gente come. Eu espero ter te ajudado com relação ao conceito de transgenia e te vejo numa próxima oportunidade. Continue acompanhando os vídeos da TV Poliedro. Um forte abraço.